Todos bem? Vamos aprender um pouquinho hoje? Ou pelo menos lembrar. Hoje é comemorada em grande parte do planeta aí a Páscoa. E nós precisamos aprender um pouquinho sobre o que é Páscoa, para que a gente possa fazer a coisa da maneira certa, o mais possível e mais próximo da maneira certa, entender mesmo o que é Páscoa. Então hoje será mais um esclarecimento, um ensino do que propriamente uma pregação. E eu queria muito que você prestasse atenção, porque tem algumas coisas que são problemas na Páscoa. E são problemas sérios na Páscoa, que na minha particular opinião, podem ser problemas dentro da sua casa, podem ser problemas para a sua história, para a sua vida, sua caminhada. Então, por isso, eu entendo que é importantíssimo que você abra seu entendimento e ouça o que a gente vai compartilhar nessa manhã, para que você, então, tenha consciência do que fazer. Por exemplo, vocês verão na Bíblia que a Páscoa ela não é móvel. A Páscoa tem um dia dela, é dia 14. Em Israel, não importa que dia da semana caia, dia 14 é dia de Páscoa. No Brasil, se coloca como segundo domingo. Isso já é uma tradição pagã, não tem nada a ver com a Bíblia. A Páscoa não tem que ser num domingo. A Páscoa tem que ser dia 14, segundo a palavra de Deus. Foi trazido para a Páscoa alguns elementos que não tem nada a ver na Bíblia Sagrada. E vocês verão isso comigo, e é um problema. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos eles não chamam mais de Passover, eles chamam de Easter. Páscoa nos Estados Unidos é Easter. E muitas igrejas evangélicas colocam lá Easter, que é uma transliteração para eles de Páscoa e não tem nada a ver. E Easter é uma derivação do nome da deusa Astarote, que era a deusa dos filisteus. Segundo a tradição deles, foi quem pariu Baal, a mãe de Baal. Ou seja, muitas igrejas estão adorando, achando que estão celebrando Páscoa, estão adorando demônios. E essa deusa Easter, ela era considerada a deusa da guerra, do sexo e da fertilidade. E uma das coisas que ela usava que os seus sacerdotes usavam como adoração, era justamente o ovo, que é o símbolo máximo da fertilidade. E várias outras situações. Como Israel passou muitos anos preso na Babilônia, no Egito, em tantos lugares, à mão dos filisteus, dos sírios, Israel começou a assimilar para si alguns comportamentos e que mesclaram a fé e a palavra de Deus. Então, muita gente hoje, eu vejo pastores, irmãos, desesperados atrás de um ovo de Páscoa. E eu fico me perguntando, querido, quero ser muito franco para você, a Páscoa que aconteceu a primeira vez, e nós vamos ler, não tinha manufaturação de cacau e chocolate naquela época ali, não. E a única crença que eu já vi na minha vida que um coelho põe um ovo. E que maravilha desse coelho, ele põe um ovo de chocolate. Eu queria uma criação de coelho desse no quintal da minha casa, que colocasse aí um ovo e ainda mais de chocolate. Olha que delícia. Eu todo dia que termino de almoçar me dá vontade de comer um docinho. Quando tem um chocolate, eu acho a coisa mais linda. Queria ter uns 300 coelhos que põem ovo de chocolate no meu quintal, que a Cacau Show ia falir, né? Então, assim, nós vamos trazendo algumas coisas para o nosso hábito e nem nos questionamos. Pois bem, eu quero que nessa manhã, acima de tudo, você saia daqui sabendo o que é que a Bíblia Sagrada diz. De onde veio tudo isso? A Páscoa não vem de qualquer outro livro, senão da Bíblia Sagrada. Lá é a origem da Páscoa. E se a Bíblia Sagrada é a origem da Páscoa, é nela que você tem que consultar.
É através dela que você tem que pegar as orientações do que é e para o que serve. E diante disso, enquadrarmos nossas vidas. Muitas pessoas me chamam de radical, eu não tenho problema de ser chamado de radical. Isso faz parte da vida daquele que quer seguir a Deus, radicalizar mesmo. Eu não recebo ovo de chocolate de ninguém. Isso para mim é como uma oferenda a demônios. Eu não recebo. Não adianta, eu não recebo, porque faz parte de um ritual. Eu como frango. Você come frango? Galinha? Alguma coisa assim? Mas se pegar ali debaixo de uma árvore, numa encruzilhada e vier te dar esse frango, e aí? Não é a mesma coisa. Aquele animal tomou uma conotação específica para uma entidade. Então, aquele ovo ali, aquele símbolo, ele não faz parte da proposta bíblica e nem depois do modelo cristão da realização da Páscoa. Então, eu queria que você prestasse muita atenção, eu já comecei radicalizando logo, que é para te chamar a tua atenção, e eu quero ser muito franco com você. Tome muito com esse cuidado com esse negócio de assim, o que é que tem? Minha mãe não está aqui, está na Serra da Mesa, mas minha mãe é evangélica, vai fazer 90 anos agora em agosto, foi ela que me ganhou para Jesus, mas minha mãe tinha essa ideia, o que é que tem, meu filho? A gente pega o ovo, derrete. Falei, a senhora acha que é assim? Pega o ovo e derrete tudo, e acha que ele perdeu o propósito? Quando Deus mandou entrar em Canaã e em Jericó e derrubar, e disse para não desejar nem o ouro que estava sobre as imagens, e que derretesse e jogasse tudo fora, nem o ouro era para desejar. Deixa eu dizer, aquele objeto tomou uma conotação, um propósito e um dono. Quando chega na época de Cosme e Damião, eu não consigo entender o que é que crente, pelo amor de Deus, você não lê Bíblia, velho. Misericórdia. Onde é que tem Cosme e Damião na Bíblia? Chega no período de Cosme e Damião, nem chocolate eu como, que é para não dar graça. O senhor tem o que contra chocolate? Nada, sou apaixonado por chocolate, irmão. Aquelas barronas de chocolate assim, ó, pode trazer que eu devoro mesmo, amo, que é uma beleza. Aí crente com festa junina, você já parou para pensar de onde vem isso? Casamento da roça, pular fogueira. Vocês nunca se perguntaram o que tem nesses simbolismos? Nunca se perguntaram? E estão participando de festas pagãs, estão participando de festas malignas. E nem se tocam. A cristã, falei, onde é que está Cristo numa festa junina? Onde é que está Cristo no pular fogueira? E nós vamos aceitando isso na nossa vida diária, e daqui a pouco nós estamos aí, a braços dados com comportamentos ocultistas, satânicos, e nem sabemos que estamos fazendo isso. Porque o inimigo, ele é sorrateiro, ele entra devagar na história, para não espantar. Esse negócio de demônio com a língua grande, um tridente, um rabo daquele tamanho, irmão, enfim. A Bíblia diz que o diabo, ele se esconde através de um anjo de luz, né, com um sapatinho de algodão, ele chega sorrindo para você. Em Minas Gerais tem um ditado que diz que quem quer pegar a galinha não diz show, né? Quem quer pegar a galinha, tio, 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 galinha chegou e puf, pegou. Então o diabo, ele não vai te assustar, porque sabe que você, ele vai se parecer o mais próximo possível de um gente boa, de um bacana. Aliás, a melhor ferramenta que o diabo usa é não aparecer. A melhor coisa para ele é as frases do tipo assim, o que tem? Tem nada a ver, isso é de boa, é normal, todo mundo faz. Ele gosta muito disso, o diabo gosta demais disso. Mas vamos para a palavra, amém? Eita, só ouvi um amém aqui. Vamos para a palavra? Amém. Queria te pedir que adquirisse um hábito, é a opinião minha, tá? Todas as vezes que você vier à igreja, me faça um favor. Traga a sua Bíblia e traga um caderno para você escrever. Não dependa só do que a sua mente recebe, porque a gente esquece e não é bom. Você escreve, depois você vai consultar, você vai aprender e vai fixar isso.
Então, geralmente, existem algumas coisas que a gente traz para a igreja, que são Bíblia, papel e caneta, oferta e um convidado. Essas são as 4 coisas que trazemos para a igreja quando vamos para um culto. Amém? Então vamos para a palavra. Abra comigo, por favor, sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios 5, versos 7 a 9. Se puder botar no telão, eu agradeço. 1 Coríntios 5, de 7 a 9. Diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi morto. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Olha só, em 2 versículos, como temos muitas informações, e eu quero ler e compartilhar com você aqui. Paulo está dizendo à igreja em Corinto, que é uma igreja na Grécia, dizendo: lançai fora o velho fermento. Jesus, nas suas pregações, chamava de fermento o ensino errado dos escribas e fariseus. Porque o fermento, querido, ele tem o poder, toda pessoa que faz pão e que consegue, sabe o ponto de usar fermento e tudo, você prepara a massa, quando você aplica o fermento, aquela massa incha, ela cresce, o bolo, enfim, tudo que vai um pouquinho de fermento. E Jesus usava essa expressão do fermento como sendo uma heresia introduzida na verdade e que fazia com que a verdade se deturpasse. E por isso Jesus dizia: tomem cuidado com o fermento dos fariseus, com aquilo que ele ensina de errado. E mais adiante você vai ver o apóstolo Paulo dizendo que a gente precisa aprender a ouvir a sã doutrina, uma doutrina sem doença. Então Paulo está escrevendo aqui à igreja em Corinto, dizendo assim: lance fora o fermento, o velho fermento. Está falando do ensino errado, antigo. Diga comigo, ensino velho. Diga, lança fora o ensino velho. Amém? Para que sejais nova massa, para que sejais novas criaturas, novas pessoas, de fato, sem fermento. Diga, minha vida sem heresias, sem erros. E aí diz: pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Ou seja, Paulo chama Jesus de Cordeiro da Páscoa. Cordeiro, cordeiro, carneiro, cabrito. Cordeiro da Páscoa, não é coelho não, é cordeiro. Cordeiro da Páscoa foi imolado. Por isso, celebremos a festa, ou seja, Paulo diz para a gente celebrar a festa, não com velho fermento, ou seja, não com ensino errado, nem com o fermento da maldade, de malícias, e sim com os asmos. Asmo é o pão sem fermento. É aquele pão que muita gente compra na padaria chamado de pão sírio, mas o pão sem fermento dos judeus, ele não é bem aquele pão sírio. O pão sem fermento do judeu é como uma bolacha creme cracker. Ele é um pão assim, geralmente quadrado, ainda que seja às vezes redondo, e ele é sem fermento nenhum, e ele é colocado em cima de uma chapa, e a pessoa que está assando o pão fica com uma agulha. Toda vez que uma bolha sobe, ele fura. Por isso que o creme cracker, ele é todo furado. E ali vai furando aquilo ali. E isso tudo lança para quem é Jesus, que é chamado pão da vida. E o texto diz: por suas feridas nós fomos sarados, ou seja, levando e fazendo menção do que é um pão sem fermento, né? Então todo aquele pão ele é todo furadinho, né? E aquilo ali é um pão sem fermento. Ok. Também no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29,
diz assim: no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista estava batizando, quando Jesus passou, ele disse: ali está o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Não falou o coelho, falou o Cordeiro. Ali está o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Tá. A Bíblia Sagrada traz vários nomes e adjetivos para Jesus, vários. E muitos desses nomes e adjetivos carregam o seu propósito, a sua missão, o seu porquê. E eu vou citar alguns nomes aqui só para você ter uma ideia. Mas poucos pregadores costumam chamar Jesus de Cordeiro Pascal. Apenas nesse período de Páscoa é que chamam a existência esse nome para Jesus. E talvez porque se não usa muito, não se aprende o suficiente. Por exemplo, Jesus, o próprio nome Jesus significa Deus salva. Então, a maioria, ou 100% dos cristãos evangélicos chamam a segunda pessoa da Trindade, como a gente gosta de falar, de Jesus. Cristo significa Messias ou ungido. É tanto que a Bíblia diz que se levantará o anticristo, aquele que se levanta contra a unção, aquele que se levanta contra aquilo que é o propósito de Deus fazer. Também é chamado de Senhor, é dado a ele o poder, a autoridade, por isso que Jesus é chamado de Senhor. É também chamado de Redentor, refere-se ao ato dele ter comprado o pecador para si e ter libertado esse pecador. Então Jesus também é chamado de Redentor. É também chamado de Messias, que é o título que dá a ele a posição de um ungido de Deus que foi profetizado. Jesus também é chamado de Emanuel, o Deus conosco. Jesus também é chamado de Verbo, dando referência à natureza divina dele, que aquele que era a palavra se fez carne e habitou entre nós. É chamado de Alfa e Ômega. Jesus é o Alfa e o Ômega, o que começou todas as coisas e que é o fim de todas as coisas. Também é dado a ele adjetivos. Jesus é chamado de bom pastor. Se ele é chamado de bom pastor é porque tem pastores que não são bons. Então ele é chamado de o bom pastor, indicando a sua proteção. Muitas pessoas não sabem, mas na época, ainda hoje tem lá em Jerusalém, os pastores eles procuravam alguns lugares nas rochas para guardar seu rebanho à noite. Eles evitavam apriscos soltos no meio do campo, eles procuravam levar todas as noites as ovelhas para dentro de uma gruta. Eu já tive em várias grutas dessa lá em Belém. Por quê? Porque quando você leva o rebanho para a gruta, não tem ataque por trás. E o pastor das ovelhas dorme na porta da gruta. De maneira que o lobo, para atacar as ovelhas, deverá primeiro passar pelo pastor. E Jesus então se chama de porta de aprisco, o que quer dizer que aquele que se faz ovelha de Jesus, o diabo teria que passar por ele para te atacar. Coisa tremenda, né? Sim ou não? É chamado também de príncipe da paz, aquele que traz paz e reconciliação. É chamado de luz do mundo, aquele que tira a gente das trevas. É chamado também de Cordeiro de Deus, amém? Aquele que é o símbolo do sacrifício. É chamado de homem de dores, porque sofreu as nossas dores. Chamado de rocha, que simboliza a força da estabilidade da nossa fé. É chamado de refúgio, aquele em quem podemos nos refugiar, correr e encontrar nele a nossa segurança. Rei dos reis, Senhor dos senhores, conselheiro maravilhoso, amigo, filho de Deus, ungido, unigênito, o último, o primeiro, enfim, Jesus recebeu vários nomes e adjetivos aqui, mas nessa manhã eu quero falar deste nome especial. Jesus é o Cordeiro Pascal. O que significa isso? Porque Paulo diz que ele é o nosso Cordeiro Pascal e devemos celebrar a festa a ele sem fermento velho.
Então vamos lá. Aonde encontramos a história de Jesus, o Cordeiro Pascual? Êxodo capítulo 12. Por gentileza, põe na tela grande aí para mim, Êxodo 12. E aí eu queria que você acompanhasse comigo a narrativa de onde nasceu a Páscoa. E aí então você entender que tudo que foge disso aqui são invenções humanas, são crendices humanas, são ensinos pagãos que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. Dá para botar no telão? Está ali já, né? Ok, obrigado. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Para quem que Deus falou? Moisés e Arão. Quem eram eles? Diga comigo, os líderes do povo de Israel que era escravo no Egito. Então lá, disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do... Diga, na terra do Egito. Ele diz assim, este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Vamos detalhe por detalhe. Deus então chama Moisés e Arão e diz o seguinte, esse mês que no calendário judaico é Nissan, ou Abib, em Nissan, este mês vai ser o primeiro mês do ano do calendário de vocês. É como se Deus tivesse chegado aqui em Canaã, agora em abril, e dito assim, esse mês vai ser seu janeiro. E a partir de agora, vocês vão começar a contar o calendário de vocês a partir desse mês. Dá para entender? Até hoje em Israel tem 2 calendários. Tem um calendário cívico e um calendário religioso. É tanto que o ano novo em Israel não bate com o ano novo nosso. É tanto que a Páscoa em Israel não acontece nos mesmos dias que no Brasil, porque a Páscoa em Israel é fixa. É no dia 14 e pronto, acabou. Não importa que dia caia. No Brasil e em grande parte do mundo, o calendário, ele não é um calendário igual ao calendário de Israel. O nosso calendário é um calendário de dias. O calendário judaico é um calendário lunar. Quando começa a lua e quando termina o período da lua, começa o mês e termina o mês. Às vezes, um ano em Israel não tem 360 dias. Às vezes tem menos. Porque tudo começa no início da lua e termina quando a lua termina. Às vezes um mês dá 22, dá 25 dias. Então o calendário judaico nunca baterá com o calendário do resto do mundo, porque eles não contam os meses como nós contamos. Por isso que cada ano as festas acontecem numa data que não é igual à nossa. Estão me fazendo entender? Sim ou não? Então lá não tem assim, dia 1º até dia 30. Lá tem um dia. Nasceu a lua, no sentido de, né, lua cheia, então hoje é dia 1º. E vai até quando encerra o ciclo da lua. Encerrou o mês. Deu 22, 27, quantos dias deu? Pronto. O calendário judaico é lunar. E tem anos em Israel que dá 13 meses, 14 meses, diferente da gente, ok? Então estou querendo fazer com que vocês entendam quando forem ler a Bíblia. Então Deus chegou para o seu povo e disse o seguinte, hoje é o primeiro mês do ano da história da vida de vocês. Acabou, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro. Que animal que é, irmão? Cordeiro. Segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Ok? Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará a ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculares quantos bastem para um cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho,
de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo. Vamos lá. Vamos entendendo, parte por parte. Deus disse assim, esse mês é o primeiro mês do ano. É o seu janeiro, por exemplo. Beleza. Chegar dia 10, todo mundo vai pegar um carneiro, um cordeiro, um cabrito. Você vai pegar e vai trazer para dentro da sua casa. Não no sentido literal, dentro, dormindo dentro do quarto. Na sua geografia, trará para sua casa. Esse cordeiro ficará com você 4 dias. Você alimentando ele, tratando dele, cuidando dele e tudo. No 14º dia, no dia 14, você vai pegar, quando estiver acabando o dia, no crepúsculo da tarde, você vai imolar esse cordeiro, vai cortar esse cordeiro. E aí então, você vai ver se um cordeiro é muito para sua família ou não. Se for muito para sua família, chama o vizinho, para vocês comerem todos juntos, no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambos os ombreiras e na verga da porta. Beleza. Imagina você que aqui é a entrada de uma casa, ok? E aí o Senhor diz, quando você imolar o cordeiro, você vai pegar um molho de sopo, enfim, todo mundo sabe, molho de coentro, molho de quê, vai pegar um molho disso, você vai passar o sangue na madeira da porta. Ok? Estão acompanhando? Sim. Porão nas ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas o comerão. Pronto. Aqui é a Páscoa. Não tem coelho, não tem ovo e não tem chocolate. Isso aqui é a Páscoa. E se você continuar a leitura, você vai entender. E o Senhor vai dizer assim, porque quando der meia-noite, meia-noite não era um horário comum para os judeus, porque os judeus contam o dia às 6 da tarde. Eu já estive em Israel várias vezes. Quando dá sexta-feira, 6 da tarde, o comércio fecha, porque é Shabat, ou sábado. E o sábado, para o judeu, não é só o sábado, 7º dia da semana. O sábado é o nome que se dá a todo feriado religioso. Então, se você tem uma semana de feriado religioso, cada dia da semana ali é sábado. Ok? Por exemplo, amanhã é feriado em Brasília. Se fosse em Israel, a gente ia chamar amanhã de Shabat, porque também é feriado. Ok. Então, desculpe. Me lembrei. E para o judeu, o dia começa às 6 da manhã e o dia se encerra às 18 horas, quando aparece a primeira estrela. Então, quando você chega às 18 horas, você já está entrando no outro dia. No Brasil, quando dá meia-noite, nós estamos entrando no outro dia. Em Israel, estamos entrando no outro dia às 6 da tarde. Estou me fazendo entender? Então, quando está dizendo no crepúsculo, está dizendo quando esse dia está indo embora e está nascendo outro. Para o judeu, quando o sol está indo embora, né, quando a primeira estrela aparece, nasceu o novo dia. E quando então, de manhã cedo, o sol nasce, chegou aí o novo dia. Dá para entender isso? Sim ou não? Beleza. Então Deus disse assim, quando der meia-noite, porque meia-noite sempre foi a virada do dia para os povos pagãos. E Deus disse, na crença deles, da forma deles, quando der meia-noite, eu virei sobre a terra do Egito e matarei todo primogênito, tanto de seres humanos quanto de animais.
E só não haverá morte na casa onde tiver o sangue passado nos umbrais. Alô? Então vamos lá. A Páscoa é o seguinte: dia 10 você vai, se não tem carneiro você compra um, você pega o carneiro, leva para dentro de sua casa, alimenta esse carneiro, fica com ele 4 dias. Quando no 14º dia começar o sol a ir embora, é o período em que você vai se preparar para fazer a Páscoa. Você vai lá, matou o cordeiro, assou o cordeiro e tudo. E como deve ser comida essa Páscoa? E foi a primeira Páscoa que aconteceu, foi essa aqui. Depois só vai acontecer outra Páscoa há mais de 40 anos, quando Josué entra com o povo na terra prometida. Então só aconteceu essa Páscoa e depois não aconteceu mais por 40 anos, que é o período que eles ficaram peregrinando no deserto. Então o Senhor diz o seguinte: peguem suas roupas de viajar, peguem suas mochilas, peguem tudo, porque eu vou libertar vocês esta noite. No horário do Deus deles, eu vou libertar vocês, porque eu quero envergonhar os deuses do Egito. Então prepare suas malas, preparem tudo, não coloca fermento na massa, porque não vai dar tempo. Amassa a massa do pão, coloca no fogo e não espere a massa fermentar, porque não haverá tempo. Hoje à noite eu vou entrar com terror no Egito e eles serão obrigados a liberar vocês, porque eu com mão forte vou tirar vocês da terra do Egito. Foi na noite da última praga do Egito, ok? E aí então, muitas pessoas confundem, porque existem 2 festas ligadas junto à Páscoa, amém? Desculpem, estou convalescendo de um resfriado. Existem 2 festas envolvidas em que muitas pessoas confundem. Deus pediu para que ficasse uma semana sem comer fermento, limpar a casa tudinho e só comer pão sem fermento, que era o símbolo de tirar de si mesmo os ensinamentos errados. Nós estamos falando de um povo que ficou 430 anos escravo no Egito, adorando deuses estranhos, com comportamentos estranhos e tudo e tal. E Deus mandou que eles fizessem uma limpeza, tirando todo o fermento de dentro de casa e só comendo pão asmo, pão sem fermento, porque isso tinha um propósito futuro. E num dia, no dia 14 especificamente, aconteceria a Páscoa. Então diga comigo, a Páscoa é só um dia dentro da festa dos pães asmos. Diga, pães asmos é uma coisa, Páscoa é outra coisa. Acontece a Páscoa e acontece os pães asmos. Um é a Páscoa e o outro é o pães asmos. Amém? São 2 festas distintas. Todas essas festas, segundo as Escrituras Sagradas, são chamadas de ensaios. Colossenses 1,16 diz que os acontecimentos do Velho Testamento são sombras daquilo que deveria acontecer agora. Então, tudo isso que nós estamos vendo, estudando, teria que acontecer para nós hoje. Então, como era a Páscoa naquela época? Foi o povo vestido para ir embora, com tudo embalado dentro da sacola, tudo pronto, crianças todas vestidas, todo mundo com vestido, todo mundo pronto para ir embora, porque seria o dia da libertação. Haveria choro no arraial, desespero no meio do inimigo, porque Israel estava sendo liberto, pegando as coisas, e Deus colocou tanto terror no inimigo, que Israel ia saindo e dizia assim, me dá esse vestido, eles, toma, leva, porque já haviam acontecido 9 pragas, o Egito já estava uma destruição total, e quando eles acordaram e viram que em toda a casa tinha morte, o primeiro boi que nasceu, o primogênito tinha morrido, o filho homem de toda a casa primeiro tinha morrido, em toda a casa no Egito tinha morte. Então os egípcios estavam desesperados que os hebreus fossem embora logo. Vão embora daqui,
porque se vocês ficarem aqui, vai acabar com o Egito. E então tudo que o judeu pedia, eles davam. Me dá esse ouro, toma, leva, vai embora. Me dá esse boi, pega, leva, vai embora. Então Israel, além de tudo, limpou o Egito, levou as riquezas do Egito todinho e foram embora. Comeram pão asmo, comeram a carne do cordeiro, o que sobrou queimaram, porque não podia sobrar nada, tocaram fogo, não podia quebrar ossos nenhum do cordeiro, nada disso. Pela lei, pela exigência de Deus, nada do cordeiro poderia ser quebrado, tudo devidamente assado e só comido assado, e depois o que sobrasse tocado fogo e vão-se embora. Tinha que ter sido comido com, escuta bem, pão asmo e erva amarga. O pão asmo, já disse para você, é a ausência do ensino errado, sem fermento. Jesus chamava de fermento o ensino errado dos fariseus. Para que a erva amarga? É para que ao morderem a erva, eles se lembrassem de quão amargo foi ser escravo no Egito. Amém? Então diga comigo, a Páscoa tem símbolos. Primeiro, o cordeiro era um animal escolhido, específico, onde o sangue dele, quando passado no madeiro da minha casa, marcava a minha casa, para que o anjo da morte, ao passar pelo Egito, visse o sangue do cordeiro na madeira da minha casa, não entrasse na minha casa e não houvesse morte na minha casa. Na Páscoa, além de comer esse cordeiro, de botar esse cordeiro para dentro, eu comia pão asmo, porque não há tempo, eu tenho que sair do pecado, e eu tinha que comer erva amarga, para eu me lembrar que nunca mais voltarei a ser escravo. E rumo à terra prometida. Deu para entender? Sim ou não? Ok? Diga comigo, isso é Páscoa. Perguntou onde entra Cacau Show aí, apóstolo? Onde entra o ovo? Onde estava o cacau para fazer chocolate? E aí então nós temos as várias coincidências que acontecem com Jesus. Jesus, quando sabe que chegou a hora dele morrer pela humanidade, ele então sobe para Jerusalém no domingo, e ele fica na casa do Pai, como um cordeiro que era pego no dia 10 e trazido. Jesus fica em Jerusalém do dia 10 ao dia 14. Quando no dia 14 ele é preso, ele é julgado, e ele é condenado, e ele é morto. O sangue dele derrama-se na madeira da cruz. Alô? E os judeus, os sumos sacerdotes, vendo que haviam 3 homens no madeiro, e que logo, olha aí, já estava chegando o crepúsculo, estava chegando no sábado, eles disseram assim, precisamos que tire esses homens do madeiro, para que não chegue no sábado com eles pendurados, porque sábado para nós é um dia santo. E aí então veio uma ordem, desculpem, veio uma ordem para que os soldados romanos quebrassem as pernas dos 3 que estavam lá. Jesus ao meio, um ladrão à sua esquerda e um ladrão à sua direita. Por quê? Querido, a crucificação era feita assim, e não nessas madeirinhas lindas, maravilhosas. Inclusive quero fazer menção das ovelhas, foram as nossas ovelhas que fizeram essa cruz, linda, maravilhosa. Olha que coisa tremenda. Isso aqui é um desenho de Roma, viu, querido? Na época, pessoas eram crucificadas, 100, 200, 300 pessoas num dia.
Não havia madeira linda e maravilhosa assim, bem bonitinha, não. Eles crucificavam pessoas em árvores. Pegasse uma árvore igual qualquer uma dessas, assim, onde tivesse uma forquilha para cá e outra para lá, crucificavam no meio da rua para que as pessoas, ao passar, vissem e entendessem. É isso que Roma faz com quem se levanta contra Roma. Então, essa cruz ela é toda bonitinha, desenhadinha, porque é uma cruz romana, mentirosa. As cruzes não eram assim, toda arrumadinha. E Jesus foi crucificado num lugar específico, onde era a maior entrada para a terra de Jerusalém, onde a maioria dos passantes e dos viajantes viam Jesus ali no lugar mais alto. Então, quando o soldado romano queria torturar mais ainda o criminoso, é assim, queridão, está lá ele. Às vezes crucificado assim, assim e tal, às vezes de lado, tudo, com os pregos desse tamanho, coisa mais horrível. E eles eram afixados pela mão. E eles morriam basicamente sufocados. A água nos pulmões, eles morriam basicamente sufocados. Quando o soldado queria que aquele condenado demorasse mais tempo sofrendo, eles ainda botavam uma tábuazinha na cruz, para o cara puxar assim, ó, se rasgar e tentar sentar na madeira para respirar, para tirar o sufoco. Então, quando eles queriam que a tortura demorasse mais ainda, eles faziam isso. Ainda botavam um lugarzinho para a pessoa tentar se escorar. E quando eles queriam que o cara morresse logo, quebrava as pernas dele, porque aí não tinha qualquer sustentação, acabava de sufocá-lo. E qual foi a ordem? Vai lá e quebra as pernas de todo mundo. Chegaram, viram que o primeiro ladrão estava vivo, paf, quebraram as pernas dele. Viram que o segundo ladrão estava vivo também, quebraram as pernas dele. Mas quando chegaram em Jesus, viram que ele já estava morto. E não quebraram nada, porque a tradição é que o cordeiro não poderia ter ossos quebrados. E aí então um dos soldados pega a lança e fura ele do lado. E ele derrama sangue e água no madeiro da cruz. Ou seja, o que era a Páscoa? A Páscoa era a data que Deus estabeleceu para libertar o povo dele da escravidão, para pôr um ponto final na escravidão, para tirar o povo da escravidão e levar o seu povo para a terra prometida. E esse povo deveria fazer isso entendendo que tinha que ser rápido, não dá para ficar brincando na terra do inimigo, não dá para ficar de braços dados com o inimigo, é para comer rápido e ir embora, e só seria salvo aquele que pegasse do sangue do cordeiro, marcasse a sua casa, porque meia-noite o anjo da morte passaria, mataria todos naquela casa, todo primogênito daquela casa que não tivesse o sangue. O sangue era a proteção que a pessoa teria de que o anjo da morte não o mataria. Aí vem Jesus hoje, então, e morre por nós, derrama seu sangue, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Por isso, então, que o apóstolo Paulo chama Jesus de Cordeiro Pascual, aquele que morre para que o sangue dele traga vida. Alô? Dá para entender? Agora, o que é que o diabo faz? O diabo chega na Páscoa e te dá um chocolate. Para quê? Para que você não tenha memórias de nada ruim da tua vida sem Deus. Para que você não se arrependa da época que viveu em pecado. Para que você não se lembre que um dia você andou sem Deus. Esse é o propósito de ter um chocolate. Como é que você chega numa festa específica onde Deus diz assim, eu quero pão sem fermento e eu quero erva amarga, e você chega exatamente com o contrário. Tu chega lá com panetone, com não sei o quê, com coisas e tal, e ainda mete o chocolatão na mesa. De quem é essa festa? Porque de Deus não é, porque ele foi específico o que ele queria. Ele disse, eu quero pão sem fermento, eu quero erva amarga, eu quero vinho aqui, eu quero isso, isso, isso. É o que eu quero na minha festa.
E chega a gente, vai lá e mescla tudo e toma um ovinho de chocolate para você e coelhinho e tudo e tal. Pra você ter uma ideia, a coisa é tão séria que em Levíticos está escrito quais animais são específicos para sacrifício. E alguns animais são imundos para sacrifício. Por exemplo, o porco. Ele não pode ser apresentado diante de Deus como sacrifício, porque é tido como um animal imundo. Até hoje, nem na cultura judaica, nem os muçulmanos aceitam o porco também, como um animal puro para qualquer coisa. E na lista dos animais impuros está o coelho. O coelho também é um animal impuro, ou seja, ele não serve para sacrificar. Por exemplo, digamos que você tem uma dívida com a Neo Energia, uma dívida de R$100, que seja. E você pega $100 e vai lá tentar pagar a conta. Você chega lá e o cara vai olhar e dizer assim, que moeda é essa? Fala, é dólar. Não, aqui nós não aceitamos dólar, nós só aceitamos real. O cara, não, pega, tem mais valor, tem isso. Não posso, porque no Brasil não se faz negócio com dólar. Se você quer pagar a conta, pague a conta com a moeda certa. E ainda que o dólar seja mais do que o real, você vai ter que arrumar um jeito de transformar esse dólar em real, porque senão você não paga a conta. Então, ainda que você faça um sacrifício, mas se fizer com coelho, não está nada pago. Porque coelho não presta para pagar dívida de pecado. O que presta para pagar dívida de pecado é cordeiro. Logo, quem faz Páscoa com coelho e com chocolate não tem perdão, não tem arrependimento, não tem acontecimento, não tem libertação, nada foi feito, só uma bagunça. Dá para entender? Sim ou não? Então Jesus vem como Cordeiro de Deus, que é citado várias vezes nas Escrituras Sagradas, morre em meu lugar, derrama seu sangue, e aqueles que se apropriam desse sangue são livres da morte. Diz a Escritura, já passou da morte e entrou na vida, é perdoado, é liberto, é tirado do pecado e hoje vive para Deus. Agora, aquele cordeiro da velha aliança tem uma diferença do cordeiro da nova aliança. E é aqui que eu quero parar e a gente orar e celebrar a nossa Páscoa. Aquele cordeiro, quando depois de alimentar uma família, e Jesus foi para Jerusalém, como eu disse, no lugar que é chamada Casa do Pai, em Jerusalém, Jesus passou os 4 dias lá, pregando, curando, fazendo e acontecendo. No 4º dia ele foi pego para ser morto, igual manda a tradição. Foi morto e tudo. Aquele cordeiro do Velho Testamento, tudo que sobrasse dele era queimado. Mas o cordeiro Jesus Cristo, no domingo, ressuscitou, deixando bem claro que nunca mais seria necessário um novo sacrifício. Aquele cordeiro era temporal, precisava-se acontecer, precisava-se matar um cordeiro todos os anos, ano após ano, todos os anos, ano após ano, todos os anos, ano após ano. E durante milhares de anos, os judeus faziam isso. Chegavam no período de Nissan, iam para Jerusalém, compravam. Você lembra que Jesus pegou um chicote e botou todo mundo para correr da porta do templo? Porque era isso, os vendedores levavam cordeiro, porque sabia que tinham pessoas que não tinham dinheiro, não tinham criação de cordeiro. E como era feito? Ele comprava o cordeiro, levava para os levitas matavam dentro do cerimonial da maneira correta e devolviam para aquela pessoa só a parte que lhe cabia para levar para casa para assar em família. A outra parte ficava para ser queimada e para uso dos sacerdotes. Então, eu precisava de um cordeiro, eu precisava ir para o templo, eu precisava entregar para o sacerdote preparava o cordeiro para mim e tudo, e eu tinha que pagar por isso. Esse
parte daquilo que era meu era devolvido para mim para eu levar para casa para celebrar a Páscoa em casa. Chega Jesus, que é o nosso sacerdote, ele compreende tudo dele mesmo, ele morre em nosso lugar, ele é entregue em nosso lugar, ele derrama o sangue no madeiro e ele não é queimado, ele ressuscita ao terceiro dia e ele então é de uma vez por todas o cordeiro sacrificado em nosso lugar. No ano 70 da era cristã, o que é que aconteceu? No ano 70 da era cristã, quando houve a invasão por Ciro, ele destruiu tudo em Jerusalém, destruiu o templo, destruiu tudo, de maneira que desde essa época até hoje, Israel não tem um lugar mais para sacrificar. Desde Jesus. Ainda que ninguém creia nele, os judeus não têm mais um lugar para sacrificar. Acabou. Mais de 1000 anos sem um altar para sacrificar. Mais de 1000 anos sem uma igreja para sacrificar. Acabou. Jesus foi o último e suficiente sacrifício para toda a humanidade. Há anos, 3.000, 2.000 anos, os judeus estão tentando reconstruir o templo, restaurar o altar, preparar o boi vermelho, preparar isso, preparar aquilo para fazer os sacrifícios. E não tem templo, não tem altar, não tem nada, porque depois de Jesus, acabou. E hoje, nós estamos celebrando o Cordeiro sem defeito, porque Jesus foi condenado sem pecado. O próprio algoz dele, Pilatos, disse: não encontro pecado neste homem. Por que eu vou sacrificá-lo? Por que eu vou condená-lo? O próprio juiz mandou matá-lo, sabendo que ele não tinha dívidas. O povo sabia que ele não tinha dívidas. Ele morreu no meu lugar e ele cumpriu a ordenança. Foi o Cordeiro que derramou o sangue. E hoje o sangue dele é passado em mim. O sangue dele é passado em você. O sangue dele é passado da sua casa. E Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Amém? Amém, querido? É por isso que eu sou muito severo com essa história de chocolate. É uma afronta para Deus. Sabia disso? É uma afronta, porque Deus foi específico. Falou: nessa festa, eu quero que vocês mordam, comam ervas amargas. Sabe o que eu quero? Diz o Senhor. Que você se lembre quando você era drogado, quando você era um viciado, quando você era um perdido, quando você era um deprimido, um angustiado, quando você não tinha vida, e eu te trouxe vida. E eu não quero que você sinta saudade desta época. Eu não quero que essa época para você pareça um período de chocolate. Eu quero que quando você morder a erva amarga, você se lembre de onde eu te tirei. E que você nunca mais queira voltar para lá. Eu quero que você se lembre do que eu sofri para que você pudesse ter vida. Eu quero que você se lembre do que eu fiz por você para que você seja meu. E aí então, aconteceu a Páscoa, Israel foi embora para a terra de Canaã, e aconteceu que Jesus morreu na cruz, e nós estamos indo embora para a nossa Jerusalém celestial. Fomos tirados do reino das trevas e levados para o reino do Filho do seu amor. Dá para entender isso? Diga: Jesus morreu por mim e agora está me conduzindo para a morada eterna. Diga em Êxodo: depois do Cordeiro, o povo foi colocado na estrada para a terra de Canaã.
Na cruz, Jesus me colocou na estrada para o céu, aonde vou morar com Ele para sempre. Amém? Glória a Deus. Fica de pé comigo, em nome de Jesus.